Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, os campeonatos estaduais começaram cedo esse ano, né? Alguns começaram no dia 6 de janeiro, outros no dia 8, a maioria começou ali no dia 10, dia 11, né? Tem estadual que ainda nem começou, eu acho que o Campeonato do Pará vai começar agora. E nós estamos, nem terminou janeiro, né? Nós estamos aí faltando aí 6 dias para terminar o mês, né? E já chegamos à metade de todos, da maioria aí dos campeonatos estaduais, né? Com os regulamentos novos que tiveram que fazer aí regulamentos novos para poder se adequar à nova realidade aí do calendário brasileiro, né? De 11 e 12 datas aí para os campeonatos estaduais. E nesse vídeo a gente vai dar uma passada em ver como é que tá os principais campeonatos estaduais nesse início de ano, nessa metade, né, até aqui já disputada. Primeiro o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro ele tem o regulamento, ele tem 12 times, né? Que se dividem em 3 grupos de 4 equipes e jogam em turno único, encarando apenas os adversários das outras chaves, né? Um regulamento parecido com o regulamento do Campeonato Paulista, né? E aí classificam-se os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado para a semifinal, né? E os dois piores, os dois piores quartos colocados, eles são rebaixados. Esse é o regulamento do Campeonato Mineiro. Então o Campeonato Mineiro, assim, as equipes, por exemplo, do grupo A, elas não se enfrentam, eles vão enfrentar apenas os adversários do grupo B e do grupo C, né? Esse o regulamento é um regulamento muito parecido com a fórmula do Paulistão, né? Que foi usada até o ano passado. No Campeonato Mineiro, os 3 grupos. No grupo A, o líder é a URT, né? A União Recreativa dos Trabalhadores, né? O URT, de estar em primeiro lugar com 8 pontos. O Democrata de Governador Valadares é o segundo colocado com 7 pontos. E o Atlético Mineiro é a grande decepção, vamos dizer assim, com 4 pontos apenas. O Galo tem 4 jogos e 4 empates. O Galo ainda não venceu no Campeonato Mineiro. Olha que coisa. Tem 4 jogos e 4 empates. Nenhuma vitória, nenhuma derrota também, mas caramba, tá em terceiro lugar. Estaria hoje fora das semifinais, né? Tem mais 4 jogos, né? Tem mais aí 4 rodadas a ser disputadas. Acho que o Galo vai acabar acordando no campeonato, se recuperando, mas é preocupante isso aqui. A princípio o Galo na terceira posição. No segundo grupo, né, no grupo B, o América Mineiro é o líder com 8 pontos. O Pouso Alegre é o segundo colocado com 7 pontos, né? O Pouso Alegre é treinado pelo Danilo, ex-campeão mundial aí com Corinthians e São Paulo. O Betim é o terceiro colocado com 5 pontos e a Tombense é a última colocada com 2 pontos. O América Mineiro está ali brigando ali com o Pouso Alegre pela classificação aqui no grupo B. E no grupo C, o grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro lidera com 6 pontos, né? Em segundo lugar, o North, né? Um time novo ali que apareceu ali lá em Minas, um clube empresa ali de Minas Gerais, o North, e está com 5 pontos na segunda posição. O Itabirito é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Atlético, que estava jogando a Série B, né? Tava jogando a Série B no ano passado. O Atlético tem 4 pontos também na última posição. Nesse grupo aqui, o Cruzeiro está mais tranquilo, né? E a briga aqui pela segunda posição, deixa eu ver, o melhor segundo se classifica, né? Tem uma briga hoje entre o Democrata, que tem 7 pontos, e o Pouso Alegre, que também tem 7 pontos. Outro time na briga é o North, que tem 5 pontos. Então, essa é a situação do Campeonato Mineiro. Os jogos de hoje, o North enfrenta o Pouso Alegre às 6 da tarde, a URT enfrenta o Itabirito às 7h30, o Uberlândia enfrenta o América Mineiro às 8h30 no Parque do Sabiá. E amanhã tem o clássico. Amanhã, 6 da tarde, tem o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, 6 da tarde amanhã, na Arena MRV, né, na Casa do Galo. Amanhã também, 8 da noite, tem o Atlético. O Atlético pega o Betim. E para fechar, amanhã, 8 da noite também, tem Tombense e Democrata de Governador Valadares. Esse aí é o Campeonato Mineiro.
Agora para o estadual do Rio, né, o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca ele também tem 12 times, assim como o Campeonato Mineiro. O regulamento lá é diferente, né? São 2 grupos de 6, né, com 6 times, grupo A, grupo B, e as equipes não se enfrentam, as equipes do próprio grupo não se enfrentam. As equipes dos 2 grupos elas se enfrentam entre si em turno único. Então, tipo, as equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B e vice-versa. E fazem uma primeira fase com 6 jogos apenas. E ao final desses 6 jogos, os 4 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. E aí as quartas de final e as semifinais elas são jogadas dentro do próprio grupo. Então vai ter aquele esquema lá, o primeiro do A contra o quarto do A, o segundo do A contra o terceiro do A. A mesma coisa no grupo B. O primeiro do B enfrenta o quarto do B e o segundo do B enfrenta o terceiro do B. O Campeonato Carioca, e só para falar do rebaixamento, né, o quinto e o sexto colocado dos 2 grupos, eles formam depois um quadrangular que é chamado de Torneio da Morte, onde fazem 6 partidas, né, ida e volta, e ao final desse quadrangular, os 3 melhores permanecem na primeira divisão e o pior o que terminar em último nesse quadrangular é rebaixado para a segunda divisão do Carioca. E tem um detalhe curioso, né? A segunda divisão do Carioca, ela é disputada ainda esse ano. Então, tipo assim, o time que cair do Carioca agora, ele vai disputar a segunda divisão do Rio já no segundo semestre. É meio um negócio de doido, mas é o que acontece ali no Campeonato Carioca, né? A equipe que cai no Carioca agora, né, ao final da primeira fase, disputa a Série B, a Série A2 do Rio ainda esse ano e tem a possibilidade de voltar para a primeira divisão, jogar a primeira divisão do ano que vem. Vamos aos grupos. O grupo A. O Volta Redonda lidera com 6 pontos, o Fluminense é o segundo com 6 pontos, o Bangu é o terceiro colocado também com 6 pontos e o Vasco da Gama é o quarto colocado com 4 pontos. Esses os 4 que estariam hoje na fase de mata-mata do Campeonato Carioca. Em quinto lugar, o Sampaio Corrêa com 3 pontos e a Portuguesa da Ilha do Governador com apenas 1 ponto na última posição do grupo. Esses 2 times estariam, portanto, no chamado Torneio da Morte, disputando para não cair. No grupo B, o Botafogo lidera com 6 pontos, o Boa Vista é o segundo colocado com 6 pontos, o Madureira é o terceiro colocado com 6 pontos, o Nova Iguaçu é o quarto colocado com 4 pontos. E o Maricá o Nova Iguaçu é o quarto colocado com 4 pontos. O Flamengo é o quinto colocado. Com 4 pontos. Aqui talvez reside a grande decepção do campeonato até aqui. O Flamengo em 4 jogos tem 2 empates. Não, tem 2 empates não. Tem 1 empate e 2 derrotas. 2 derrotas para Bangu e Volta Redonda. E uma vitória contra o Vasco na última rodada. Inclusive, os 3 primeiros jogos do Flamengo foi com a equipe sub-20, né, com a equipe juniores. E agora nessa quarta rodada, no clássico contra o Vasco, a equipe principal retornou e ganhou de 1-0, jogando muito. Amassou o Vasco. O Vasco teve uma chance apenas no jogo. O Flamengo amassou o Vasco em finalizações, em volume de jogo. Acho que o Flamengo não vai cair, o Flamengo não corre risco de cair, nem se for para o Torneio da Morte, porque, como eu já disse, Torneio da Morte classificam-se 3 e só cai 1, então o Flamengo teria que acontecer uma verdadeira hecatombe para o Flamengo ser rebaixado, mas o Flamengo corre o risco sim de ficar fora do mata-mata aí do Campeonato Carioca. O Flamengo hoje é o quinto colocado do grupo B com 4 pontos. Na última posição, o Maricá com 3 pontos. Esse é o último colocado do grupo B, o Maricá tem apenas 3 pontos. A rodada de hoje, a quarta rodada inicia hoje com Botafogo e Bangu às 9 horas. Amanhã tem Fluminense e Flamengo às 6 da tarde, mais um clássico aí, outro clássico aí pro Flamengo disputar. O Boa Vista enfrenta o Vasco amanhã às 8h30 da noite. Na segunda-feira, a Madureira pega a Portuguesa da Ilha do Governador às 5 da tarde. Também na segunda, o Nova Iguaçu enfrenta o Volta Redonda às 9h30 da noite. E na terça-feira, o Maricá fecha a rodada contra o Sampaio Corrêa às 5 da tarde. Essa é a rodada de número 4 do campeonato
do, do, do Campeonato Carioca. O Flamengo, só lembrando que o Flamengo tem um jogo a mais, né? O Flamengo ele tem um jogo a mais, um jogo da quinta rodada, é isso mesmo. O Flamengo tem um jogo a mais, um jogo da quinta rodada contra a Portuguesa. O jogo de abertura do Carioca foi Flamengo e Portuguesa, que era um jogo antecipado da quinta rodada, né? E o Flamengo empatou em 1-1 e depois jogou a primeira, a segunda e a terceira rodada. Então nós estamos na quarta rodada, tá, galera? A rodada que vai se iniciar hoje é a quarta rodada do Campeonato Carioca. Indo agora para o Gauchão, né, o Campeonato Gaúcho, que ele tem um regulamento o regulamento do Campeonato Gaúcho é o mesmo do Carioca. São 2 grupos de 6, né? São 12 times, divididos em 2 grupos com 6 equipes. E os times de cada grupo, eles se enfrentam em torno único. As equipes não se enfrentam dentro do próprio grupo, né? As equipes do grupo A pegam as equipes do grupo B e vice-versa. O Campeonato Gaúcho, ele já está hoje inicia a sua quinta rodada, né? E a situação no Campeonato Gaúcho é a seguinte: no grupo A, o Internacional tem 9 pontos, o segundo colocado é o Juventude com 8, o São José é o terceiro colocado com 5 pontos e o São Luís é o quarto colocado com 5 pontos. Esses 4 primeiros, esses 4 que estariam indo para o mata-mata. O Avenida é o quinto colocado com 4 pontos e o Guarani de Bagé é o último colocado com 2 pontos. Esse é o grupo A. O grupo B tem o Grêmio lidera com 9 pontos, o Caxias é o segundo colocado com 7 pontos, o Ipiranga é o terceiro colocado com 5 pontos, o Monson é o quarto colocado com 5 pontos, o Novo Hamburgo é o quinto colocado com 2 pontos e o Inter de Santa Maria é o último colocado do grupo com 2 pontos. Se terminasse o campeonato hoje, né, como eu falei, a mesma coisa do Carioca, né, nós teríamos um mata-mata entre o primeiro do A e o quarto do A, o segundo do A e o terceiro do A, mesma coisa no grupo B, primeiro do B contra quarto do B, o segundo do B contra terceiro do B, e estariam indo para o chamado Torneio da Morte, que é o mesmo regulamento, é a mesma coisa, é um quadrangular de 6 jogos, estariam indo para o Torneio da Morte no Campeonato Gaúcho, o Avenida, o Guarani de Bagé, o Novo Hamburgo e o Inter de Santa Maria. Esse aí, portanto, a situação no Campeonato Gaúcho. E aí, vamos passar a quinta rodada. A quinta rodada inicia hoje, 4 da tarde, com São Luís e Ipiranga. Avenida e Novo Hamburgo jogam às 6 da tarde. Às 8 da noite, Guarani contra o Inter de Santa Maria. E amanhã a rodada segue com Juventude e Monson, às 6 da tarde. O clássico, né, o Grenal, Inter e Grêmio, às 8 da noite. E São José e Caxias a segunda-feira, 7 da noite. Essa é a situação do Campeonato Gaúcho, até o presente momento. Indo agora para o Paulistão, o último campeonato, e que tem talvez a fórmula mais complicada, né? O Paulistão é o seguinte: a competição ela tem 12 datas, né? Os 16 times foram divididos em 4 potes, se enfrentam dentro do próprio pote, né? E terão mais 5 rodadas contra adversários dos outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase. É um formato parecido com a fase de liga da Champions League. Os 8 melhores classificados avançam para as quartas de final e os 2 piores são rebaixados em caso são rebaixados. E aí, a situação do Campeonato Paulista até aqui, o Campeonato Paulista já teve 4 rodadas até aqui, e a situação no Paulista é a seguinte, né? O Bragantino lidera com 10 pontos, o Novo Horizontino é o segundo colocado com 9 pontos, o terceiro é o Palmeiras com 9 pontos. O Palmeiras começou muito bem no campeonato com 3 vitórias em 3 jogos, todas por 1-0, mas no último jogo ele levou uma traulitada do Novo Horizontino por 4-0. Isso foi o suficiente para instaurar aí um princípio de crise no Palestra. O Palmeiras é o terceiro colocado com 9 pontos, o São Bernardo é o quarto colocado com 7 pontos. Em quinto lugar, o Capivariano tem 7 pontos
Na quinta posição, a Portuguesa é a sexta com 6 pontos. A Portuguesa começou muito mal o campeonato, com 2 derrotas para Palmeiras e Capivariano, mas deu uma recuperada agora, ganhou os últimos 2 jogos, inclusive ganhou o clássico contra o São Paulo na última rodada no Morumbi por 3-2. E aí, Corinthians em sétimo lugar com 5 pontos. O Corinthians começou muito bem o campeonato, batendo a Ponte Preta por 3-0, né? Depois levou 3-0 do Red Bull Bragantino, empatou o clássico com o rival São Paulo e empatou o outro clássico contra o Santos num jogo repleto de polêmicas. O Santos é o 8º colocado. O Santos iniciou o campeonato vencendo no Novo Horizontino na primeira rodada, depois perdeu do Palmeiras na segunda rodada jogando em Barueri, empatou com o Guarani, deixou escapar a vitória contra o Guarani, estava ganhando de 1-0, levou o gol no último minuto. O Guarani acabou conseguindo um empate no último minuto do jogo. E, portanto, no último jogo o Santos empatou com o Corinthians. Também o Santos foi atrás, o Santos empatou o jogo no último minuto num gol de falta do Gabigol. O Santos, portanto, Santos e Corinthians com 5 pontos, o Corinthians na frente pelos critérios aí de desempate. Na nona posição, o Guarani com 5 pontos. O Guarani não começou muito bem o campeonato, mas está dando uma recuperada agora, está com 5 pontos na nona posição. O Botafogo também com 5 pontos na 10ª posição, está ali brigando para chegar no G8. O Primavera, que começou bem o campeonato, ele começou empatando com o Guarani e vencendo o Mirassol, mas depois ele deu uma caída e está em 11º com 4 pontos. O Mirassol começou muito bem contra o São Paulo, batendo 3-0 na primeira rodada, mas aí perdeu do Primavera e perdeu do Palmeiras, e depois empatou o último jogo, está com 4 pontos na 12ª posição. E o Velo Clube é o 13º com 4 pontos. Aí a situação aí do Velo, que tem uma vitória no campeonato. O São Paulo é o grande que mais preocupa, né? Eu diria que o São Paulo e o Santos. O São Paulo e o Santos são os dois grandes, para mim, que mais preocupam pelo futebol que não estão jogando. O São Paulo preocupa mais, né? O São Paulo ele começou o ano levando um 3-0 muito categórico do Mirassol. Depois ele vence o São Bernardo no Bico do Corvo, ali 1-0, nos últimos instantes do jogo. Depois ele segura o Corinthians lá em Itaquera, ele consegue um empate. Na verdade, ele deixa escapar uma vitória, uma segunda vitória em Itaquera, né, na história do São Paulo, mas aí o Corinthians conseguiu o empate, né, conseguiu empatar o jogo ali no finalzinho. E no último jogo, o São Paulo perdeu da Portuguesa, né, 3-2 lá no Morumbi. Então o São Paulo, cara, é a situação que mais preocupa, porque o São Paulo, além de ser o grande mais arriscado a ficar fora da fase final, da fase de mata-mata, tá brigando, tem um risco aqui sério de rebaixamento. Se o futebol do São Paulo não melhorar, se a coisa não melhorar lá, o São Paulo ele corre riscos assim, de ter que olhar para a parte de baixo da tabela. O Noroeste é o 15º colocado com 3 pontos, né? Não tem nenhuma vitória no campeonato, são 3 empates, né? No campeonato são 3 empates e uma derrota. E a Ponte Preta é a situação que mais preocupa. A Ponte Preta tem nenhum ponto no campeonato, tem 4 jogos e 4 derrotas, está uma situação muito grave lá. Um desabafo ali dos jogadores da Ponte Preta, do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes, o presuntinho lá que treinou o Santos. A Ponte Preta, inclusive, estava ameaçada de perder o elenco está ameaçado de não entrar em campo, então tá uma situação muito feia lá na Ponte Preta. A Ponte Preta ainda tem chance, tem 4 jogos para reverter essa situação, né? E a tabela também ajuda um pouco aí a situação da Ponte Preta, mas a reação tem que vir agora, a partir dessa rodada, porque eu vi o jogo contra o Corinthians na primeira rodada e me assustou o que eu vi da Ponte Preta. E vamos ver se a Ponte Preta consegue reagir nessas 4 últimas rodadas aí do campeonato. Passar a 5ª rodada do campeonato, os jogos de hoje. A rodada inicia hoje 3 horas da tarde com São Bernardo contra Mirassol. Belo jogo aqui de 2 equipes do interior de São Paulo, 2 equipes bem fortes aqui do interior de São Paulo. A Ponte Preta enfrenta o Noroeste de Bauru às 5 da tarde. Falei da Ponte Preta agora, a Ponte Preta tem que vencer esse jogo. É confronto direto, não vai sair da zona do rebaixamento, mas já é uma primeira vitória, né? E o Noroeste também, né? O Noroeste ele busca uma vitória para
conseguir a sua primeira vitória no campeonato e também se afastar, né, a possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Para isso ele tem que contar com tropeços aqui do pessoal de cima. O Palmeiras pega o São Paulo às 6h30, no clássico na Arena Barueri, 6h30. Esse jogo terá transmissão da HBO Max, né? O jogo é exclusivo da HBO Max, né? O jogo é exclusivo da HBO Max. A HBO Max tem passado todos os jogos, né, do Campeonato Paulista. Alguns jogos são na Record, outros são na Casa TV. Esse clássico, para você que não sabe onde assistir, esse jogo vai ter a transmissão da HBO Max às 6h30 da tarde. E amanhã tem Santos e Red Bull Bragantino às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Esse jogo será na Neoquímica Arena, foi um acordo ali entre Corinthians e Santos. Capivariano e Primavera de Indaiatuba em Capivari às 5 da tarde amanhã. Também amanhã às 6h30 tem Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, e às 6h30 da tarde. Às 8h30 da noite tem Velo Clube de Rio Claro e Corinthians. Esse jogo terá transmissão de HBO Max, Record e Cazé TV, né? E o jogo que fecha é na segunda-feira, um jogo bem legal. Ponte Preta e Guarani, segunda-feira no Canindé, 8 da noite, um jogo assim é um quase clássico, assim, é um jogo de tradição ali do Campeonato Paulista. Ponte Preta, do Portuguesa e Guarani, né? Duas camisas assim bem tradicionais aqui do futebol paulista. Então essa aqui a quinta rodada do Campeonato Paulista que inicia hoje. Essa foi o mapa geral assim dos principais estaduais aí do futebol brasileiro até aqui. E vamos acompanhar como é que vai ser essa segunda metade aí dos campeonatos estaduais, ver o que vai acontecer aí no Mineiro, no Gaúcho, no Carioca e no Paulistão, né, nas próximas rodadas aí da primeira fase aí desses campeonatos estaduais. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.